Então, depois dessa oração, a fecharem os seus olhos, junto da espiritualidade presente, sentindo através da nossa respiração, deste momento de serenidade, a conexão que possamos fazer junto aos bons espíritos que se apresentam nessa noite. Vamos dando as mãos e sentindo a presença dos nossos mentores individuais, queridos amigos que nos acompanham há muito tempo, nos auxiliando, nos dando sustentação nos momentos de dificuldade, quando pedimos por socorro, que se alegram com nossas conquistas, nos amparando a todos, em todos os momentos. Vamos sentindo a presença também dos mentores deste trabalho espiritual, dos amigos do Espírita Soul, toda a falange de irmãos que nos acompanham durante o nosso Evangelho, durante a semana, nos auxiliam e nos inspiram com conteúdo colocado nas redes sociais. E vamos sentindo a presença também dos mentores da nossa casa, destes amigos que nos ajudam a ficar harmonizados, a manter a nossa casa como um ambiente de luz, de refazimento. E nesse momento, junto dele, vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes de limpeza, de proteção, de higienização, que já se fazem presentes. Eles vão passando por todos os cômodos da nossa casa, retirando formas, pensamentos, miasmas, qualquer negatividade ainda existente. Vão queimando tudo com seus incensos, trazendo as suas ervas, purificando os ambientes. Agradecemos a esses amigos e voltamos à entrada da nossa casa, onde Ricardo nos aguarda com sua falange de cruzados, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados guardando a nossa casa ao longo de toda essa semana. Que possamos ter a nossa casa protegida contra toda e qualquer negatividade. E assim, do alto nós vemos a nossa residência, o nosso lar, envolto de muita luz, envolvido em uma cúpula, nós vemos um farol reluzente no seu topo, uma bandeira branca e hasteada. E nesse momento a espiritualidade pode perceber que em nossos lares está sendo realizado um evangelho no lar. Que eles possam se fazer presentes com os irmãos necessitados da palavra e do aprendizado da noite de hoje. Nos ligamos às falanges espirituais do professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes, e vamos nos conectando aos queridos apóstolos, que junto com Paulo, Maria de Magdala, foram dedicados ao Cristo, dedicados às suas palavras, dedicados aos seus ensinamentos, que é exatamente o que estamos fazendo aqui hoje. Tentando absorver um pouco mais das palavras do Mestre, para que elas possam ser úteis na nossa vida, que elas possam ser transformadoras. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré,
E nesse momento, todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, colocamos em suas mãos, para que ela guarde, cuide e nos ampare. Que tenhamos o seu carinho, possamos sentir a sua presença nesses momentos em que mais necessitamos. E sentimos a luz calorosa, graciosa e amorosa do Cristo. Ela nos envolve e nesse momento nós nos sentimos tão próximos dele, tão gratos por hoje estarmos aqui, reunidos em busca de do Evangelho tem duas partes, que é a ação da prece, e ela fala bastante sobre a transmissão de pensamento. A gente vai entender um pouquinho mais como essa conexão acaba funcionando. Então, a gente vai ficar nos itens 9, 10, 11 e 12 na noite de hoje, tá? Deixa eu ver se eu puxei umas imagens aqui. Eu tô achando que eu esqueci. Eu tenho certeza que eu esqueci. Para variar. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Vamos por item 9. A prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para todos os seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então a gente entende que todas as preces, elas acabam sendo reportadas e chegam até o Pai. Todas. A prece ela acaba sendo ela acontece, né, na verdade, com uma conexão mental que a gente realiza.
E ela possui, como diz aqui, 3 características. Então é muito simples, a gente sempre fala, né? A gente sempre vê dentro de palestras, de conteúdos espíritas, reforçando essa questão das características da prece. Quais são elas? A gente nunca esquece, né? Que é pedir, agradecer e louvar. Então a gente pede quando que a gente faz essas solicitações na prece? Na verdade, acho que é o que a gente mais faz, né? A gente roga em favor de alguém ou roga em favor de nós próprios nesse momento. Quando nós agradecemos em favor de alguém, agradecemos por nós próprios. O que pode ser? Pode ser uma ajuda, pode ser um objetivo alcançado, pode ser um perigo que foi livrado, né? Pode ser também por uma graça recebida. Então tem várias formas de nós agradecermos. E também nós glorificamos, nós louvamos a Deus quando nós demonstramos aquele reconhecimento a Deus pela sua grandeza, pela sua obra. É um momento em que nós demonstramos a nossa humildade junto do Criador. A prece, ela não tem, né, como a gente já falou na semana passada, ela não tem uma fórmula, não tem um mecanismo exato, não tem uma decoreba, não tem uma fórmula, nada disso. Então ela reflete o quê? A intenção daquela pessoa que está proferindo a prece. E aí ela reflete o que acredita, o que espera, o que pensa, né? Porque eu posso muito bem estar falando o nome de Deus em vão e estar pensando em outra coisa que seja totalmente o contrário. Então a gente tem que ter essa harmonia, né, em todos esses caminhos para que essa prece aconteça de verdade. O item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se para ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche os espaços. Assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois o veículo do pensamento, como o ar, é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer a ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode dar eficácia à ação. Então, quando a gente faz uma prece, ela, através da força do nosso pensamento, sendo de coração, sendo de boa vontade, ela atinge ou ela vai até onde a gente deseja, né? Ela chega até onde a gente quer. Se ela penetra, ou se ela envolve, ou se ela funciona onde a gente quer, são outros 500. E aí já não depende só de nós.
depende de outros fatores, mas a força do pensamento ela é muito intensa. Aí eu pergunto para vocês, dentro do que a gente falou ainda no item 9, nas nossas preces a gente mais pede ou mais agradece? Fiz até uma brincadeirinha, né? Parece que a gente apenas pede, ou muito mais pede do que agradece. A gente se esquece de agradecer muitas vezes, né? A gente, nas nossas conquistas, nas nossas vitórias, nas coisas boas que acontecem na gente, a gente sempre lembra que é mérito nosso, que é esforço, que é dedicação, e com certeza é também, né? E a gente acaba esquecendo de agradecer muitas vezes. Então, a reflexão que eu digo, né, que eu trago para vocês nessa noite é justamente perceber o quanto que a gente agradece, o quanto a gente pede e o quanto a gente louva a Deus. Quanto mais a gente agradece, mais demonstração de resignação nós temos também diante das provações que nós temos. E aí, falando dos fluidos, de toda essa conexão que nos envolve, né? Ele usa a atmosfera como uma referência, mas é interessante a gente pensar que nós estamos imersos nesse fluido e ele está à nossa volta. E é como se nós tivéssemos antenas, né, no topo das nossas cabeças, captando os sinais, captando as conexões. Então é um mar, né? Esse fluido cósmico universal, ele é um mar que nós também não enxergamos, assim como não enxergamos o ar. E aí cada pensamento, cada um de nós, ele vai sintonizar essa anteninha, esse pensamento vai sintonizar com as coisas que nós gostamos, com as coisas que nós acreditamos, com as coisas que nós temos como valores, como crenças. E essa conexão, ela vai acontecer com as pessoas que nós convivemos, né? E é exatamente isso que faz com que, o porquê isso, né? Que nós temos as simpatias, nós temos as antipatias entre os encarnados, entre as pessoas que convivem com nós. Umas o santo bate mais, tem outras que o santo bate menos. É exatamente porque as conexões relacionadas aos nossos fluidos, elas são mais absorvidas por algumas pessoas do que por outras. E elas podem ser absorvidas por essas pessoas que a gente também não tem que a gente tem antipatia, porque às vezes a antipatia ela é só em determinados momentos, em determinados assuntos, em determinadas crenças ou valores que acabam não tendo compatibilidade. E isso não impede da gente gostar dessas pessoas também, não é verdade? E isso, do jeito que funciona entre nós encarnados, acontece também entre os desencarnados. E é aí que é curioso, né? Porque queria criar uma situação para vocês visualizarem. Infelizmente não consigo puxar a imagem nesse momento, mas para a gente visualizar como acontece essa conexão entre nós. Vamos pensar nesse momento que todos nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui reunidos através de um propósito, não é verdade? Os fluidos que eu emanei através das primeiras lives, através da live que eu emano toda vez, ele em algum momento se encontrou com os fluidos de vocês, não é verdade? Senão vocês não estariam aqui. E cada pessoa que aparece aqui e nos acompanha é a mesma coisa, como se eu tivesse um laço e puxado aquela pessoa, né? Sem ser proposital, mas através desse fluido. Então é como se eu estivesse nesse momento emanando uma luz verde, como se estivesse saindo uma luz verde de mim. Todas as pessoas ao qual entrarem na live, ou que passarem, por acaso entrem na live e nem me seguem, e tiverem com essa cor verde no pensamento, ela vai ser conectada, né? E se eu estiver num centro dando uma palestra e mentalizar, né, a conexão da cor verde, as pessoas que estiverem atentas, que estiverem interessadas, estiverem no tom verde, elas vão absorver muito mais do que aquelas que estiverem em outros tons. Então é mais ou menos assim, de uma forma bem grosseira, né,
que os fluidos vão acabar sintonizando cada uma das pessoas. Então, se passar aqui alguém sintonizando a cor cinza, para ela vai passar batido, né? Como se ela não percebesse, ignorasse. Não é a dela naquele momento. Então é assim que os fluidos, quem estiver sintonizando o cinza vai pegar aquela pessoa e aí o santo vai bater naquele momento. Se o cinza é bom, se o cinza é ruim, são outros 500. Se o rosa é bom, se o azul é bom, se o laranja é bom ou ruim, não importa, só estou dando o exemplo, né? Mas assim vai funcionar com a mentalização, né, daqueles fluidos que eu estiver sentindo, percebendo, dando maior atenção nos meus pensamentos naquele momento. E aí é por isso que a gente acaba, como eu falei, né, se desconectando de alguém, brigando, discutindo, porque cada um está num campo energético diferente. Então, eu vou estar falando verde, esse cara vai estar falando rosa, e eles não vão entrar em acordo, né? Vai ter ruído, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter desavença. Então, o que acontece? Ou esse cara entra na sintonia desse, ou esse cara entra na sintonia desse. Como que isso acontece? Compreendendo, entendendo com humildade a percepção e a visão do outro. Ele não precisa concordar, né? Ele precisa entender a visão do outro. Ou então, quando esses dois caras saírem dessa sintonia e forem para uma outra cor. Então, está um rosa e um verde aqui, os dois vão para o laranja, aí eles se falam de novo. Assim acontece com os casais, por exemplo, né? Que tem tantas coisas em comum, tantas coisas que os afinizam, e naturalmente, por momentos de tentar achar o melhor para a família, eles acabam entrando num ruído. Mas eles têm muito mais coisas boas envolvendo eles do que as coisas ruins. Então eles voltam a se sintonizar, porque o importante, o melhor de tudo, né, entre todas as pessoas, é ter essa conexão. Então, resumindo tudo isso, nós somos extremamente, totalmente responsáveis por aquilo que nós atraímos em nossas vidas. E é exatamente isso que fala aqui no item 11 que nós vamos ver agora. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções, e inspira-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Quando dele se afastou, e assim também pôde desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Tem ele o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, durante a vida, a gente passa por diversos momentos, né? Diversas situações. E alguns deles são alguns apuros, não é verdade? Esses apuros, por vezes, eles são causados por nós mesmos nessa vida, em outros momentos eles chegam até nós. E aí, às vezes, a gente é refém dessas situações e não temos muito o que fazer, não é verdade? Mas a gente sabe também que não existe almoço grátis. Então, se chegou até a gente, algum motivo tem. Ou é por necessidade, ou nós temos o merecimento de vivenciar aquela situação. Todos esses apuros, essas dificuldades que nós vivemos, eles podem ser resolvidos. Eles podem ser resolvidos ou eles podem também ser amortizados através da prece. Eles vão ser resolvidos quando? Quando nós, através da prece, através dessa sintonia junto da espiritualidade e principalmente por merecimento, nós vamos ser inspirados para encontrar uma solução para aquele problema e ela vai se resolver, e ele vai se resolver.
Quando ele vai ser amortizado, né? Ele vai ser acalmado, diminuído, ter o seu impacto diminuído. Quando nós entendemos o porquê dessa vivência, e aí assim a gente consegue, através da prece, ser amparado por essa espiritualidade, por esses bons espíritos que vão ver naquele momento de entendimento do porquê da dor, do porquê do problema, e amparado por essa prece, vão ver um momento de resignação, um momento de humildade daquela criatura. E aí, aquele problema vai ser sanado? Não. Se ele tiver que acontecer mesmo, tiver que vivenciar mesmo ele não vai ser sanado. Mas eu tenho um amparo para que aquilo seja diminuído, para que toda aquela dor, todo aquele problema que a gente tem seja diminuído. Aí se a gente for pegar como exemplo, inclusive, o que está aqui no item 11, um homem que sente a saúde arruinado pelos excessos que cometeu. Vamos usar um excesso aqui que a gente pode cometer, o excesso do fumo, o excesso da bebida, tão rotineiro na nossa vida. Então ele sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu. Bebeu demais, fumou demais, comprometeu o corpo físico. E isso ele vai levar até o fim da sua vida esses sofrimentos. Ele pode se queixar, como diz aqui, porque não consegue a cura? Não. Quem foi o causador? Ele próprio. Ele entende resignado que ele foi o causador, deixa, obviamente, de continuar com esses vícios e tenta, da forma mais saudável que for possível, continuar a sua vida até o fim dos seus dias. Porém, tenta viver a sua vida de forma saudável e pede auxílio. Porque momentos de sofrimento acontecerão, mais ou menos intensidade. E aí esse amparo espiritual vai auxiliá-lo na sua dor. Deu para entender? E aí eu faço outra pergunta, que só a Edna me respondeu da outra vez. Só a Edna acabou me respondendo se mais pede, se mais louva, se mais agradece. Ela até comentou que pede mais, né? Agora eu vou lançar outra pergunta. E entrou água no meu nariz, gente. Quais são ou qual é a sua dor? Vocês já pararam também para pensar nisso? Quais são aquelas dores que sempre se repetem? Costumeiramente a gente vivencia. Eu não estou falando só de uma dor física, né? Tem uma dor. Estou falando da dor da alma, a dor das emoções, a dor, as nossas dores psicológicas. Vocês não precisam escrever não, tá? É só uma reflexão de vocês mesmo. Quais são essas suas dores, né? E como vocês lidam com isso? Porque esse estudo de hoje é justamente para fazer a gente refletir sobre essas questões, né? Aí a Rosana comentou aqui que procura todas as noites agradecer por todas as coisas boas e por aquelas que às vezes nos acostumamos com elas, tipo a família, saúde, proteção, a guarda pela casa, trabalho. A gente fica meio que no piloto automático, né, Rosana? Faz parte. Mas perceber de vez em quando é extremamente importante. Não tem problema, Edna. A Edna comentou aqui das dores dela, diz do rancor. Mas são tantas as dores que a gente tem, né? O ódio em relação a alguém, o rancor, são aqueles maus pensamentos que a gente emana, às vezes nem percebe, ou porque faz de forma até automático, porque acha que não vai machucar ninguém. São os vícios que a gente traz. São tantas dores, né? São coisas que são traumas que a gente carrega de nós mesmos, de coisas que nós fizemos no passado, ou mesmo de coisas que fizeram para nós. Existem uma infinidade aí de formas de dores que a gente tem. E aí é mais para a gente fazer a reflexão mesmo, como que a gente cuida, como que a gente trata, se a gente consegue tratar essa dor, né? Porque primeiro a gente tem que perceber qual que é ela. E aí a gente vai para o último item aqui, que é o item 12. Se dividirmos os males da vida em duas categorias,
sendo uma a dos que o homem não pode evitar e a outra das atribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que essa última, a dos excessos, é muito mais numerosa do que a primeira, que é a da incúria. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Parece fácil escrevendo assim, né? É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Olha quanto exemplo bonito que Kardec deixa, né? Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua prece facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos. Pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem os cursos das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade dos atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor, e ao que se podem sobretudo aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas se não limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Olha quanta coisa bonita. Então, é importante que nós nos lembremos que os espíritos, eles não vão nos afastar de todos os males. Eles não vão criar, como a gente pede, né? A gente pede proteção na nossa prece de abertura, a gente pede proteção na nossa prece de encerramento. Os espíritos não vão simplesmente criar uma couraça ao nosso redor e estar nos protegendo o tempo inteiro, né? Eles não vão fazer isso. O que eles vão fazer é, através da nossa prece, através da nossa convocação, através do nosso chamado, nos auxiliar para que nós nos desviemos dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, das más atitudes.
a gente automaticamente vai criar essa couraça ao nosso redor. Vai criar toda essa proteção, com o auxílio deles, é claro. Mas eles por si próprios não vão fazer isso, porque dependemos do nosso livre-arbítrio para isso. É como se eles estivessem tomando uma decisão por nós. E não. Nós estamos tomando essas decisões, essas escolhas são nossas, e nós somos os beneficiários dessas boas escolhas. Bacana, gostoso entender isso, né? Então, a gente tem que entender que eles não vão fazer essa interferência nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, e nós recebemos as instruções. Então, nós estamos amparados pelos espíritos com bons pensamentos nesse momento. Vamos pensar que nós estamos sintonizados no verde junto com a espiritualidade, junto com o nosso próprio mentor, nosso guia. E aí que nessa conexão a gente começa a receber sugestões. Começam a vir ideias na nossa cabeça. Nossa, tive uma ideia legal no meu trabalho, uma ideia legal para fazer aqui em casa. Que a gente tenha essas inspirações. A gente vai seguir elas? Depende da gente. A gente vai escolher no final das contas ainda fazer isso. Eu gosto de conversar bastante com o pessoal que prepara material para as redes sociais, a Aninha do Cantinho Espírita, a Graça do Sertão, e é muito engraçado como acontecem determinadas coisas, né? Porque muitas vezes eu estou num momento de reflexão, pensando bastante em algumas coisas e tal, e me vêm determinadas inspirações, me vêm determinados pensamentos. Eu falo assim, caramba, isso é da hora. Vou preparar essa postagem, vou transformar isso num vídeo. Só que fica no meu pensamento, eu não ponho no papel e não executo. Não dá, sei lá, 5 dias eu abro lá no Instagram e pá, alguém fez. Alguém postou, alguém publicou. Caramba, ele roubou a minha ideia? Não, ele simplesmente estava na mesma conexão que eu, também recebeu essas boas ideias, só que eu não fui para a prática, eu não executei. E aquela pessoa acabou fazendo, né? Quem assistiu o filme de Kardec entende um pouco da bibliografia dele, né? Da biografia dele. Tem exatamente essa passagem, né? Onde os espíritos falam: olha, meu amigo, você está cansado, você quer desistir, fica tranquilo, fica à vontade, você pode. A gente vai encontrar outra pessoa com os mesmos objetivos, com o mesmo propósito, e ele vai dar continuidade nesse trabalho, ou ele vai fazer ele acontecer. E isso acontece na nossa vida, né? Se a gente às vezes tem uma boa ideia para o trabalho e não faz, se aquilo de fato é uma boa ideia e vai ser bom para o nosso trabalho, outra pessoa que em algum momento tiver inspirada, ela vai receber aquela informação e vai dar continuidade. Isso é curioso, podem perceber, acontece constantemente. Então a nossa vontade vai prevalecer sempre. A gente vai escolher botar para frente ou não, né? Essas ideias, essas inspirações, mas o livre-arbítrio nos permite que nós sejamos responsáveis por eles. E salvo uma pequena exceção que a gente encontra lá no livro dos médiuns, essa questão de nós termos a nossa vontade prevalecida sempre, a gente entende, estudando o Espiritismo, que em casos de obsessões muito graves, né, em casos de obsessões de níveis muito elevados, só a vontade da pessoa já não funciona mais, né? Ela já não tem mais domínio de si próprio. Então, é uma exceção para tudo isso que eu acabei de trazer. De qualquer forma, mesmo obsediado, num grau avançado, aquela criatura
O momento, ela abriu as portas para aquela situação acontecer, para ela se deixar ser dominada. Mas isso mostra o quanto a gente tem que entender mais de nós, mais do mundo espiritual, e o quanto a gente precisa assumir as nossas broncas, que principalmente ao tentar resolvê-las, né? Porque a gente gosta de de ter os benefícios, que as coisas aconteçam, mas na hora da responsabilidade a gente acaba fugindo, a gente acaba terceirizando. Quantas vezes a gente bota a culpa em alguém, né? E tira essa responsabilidade de nós. Então, esse estudo de hoje da transmissão do pensamento, ele reforça bastante essa questão da responsabilidade e também de como funciona essa ligação entre nós encarnados e entre nós encarnados e desencarnados. Maravilha? Deu para entender? Tá travando muito, Master Nico. Digamos que está chovendo muito aqui na minha região e deve estar causando alguma oscilação nas redes. Vamos então. Tá com chiado, cara? Muito forte? Senão eu encerro a live e a gente só volta para fazer a prece. Ou melhor ainda, se tiver muito chiado, eu desligo aqui o microfone e uso o microfone. Deixa eu ver como tá aqui. Tá bem ruidoso. Tá, vou desligar esse cara aqui. Pronto, acho que agora dá pra me ouvir, né? Melhorou? Tá bom. Então vamos fazer a prece pra gente encerrar. Para a transmissão aqui do Facebook, porque senão a pessoa não vai ouvir, o sinal parou de chegar lá. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Vamos mais uma vez sentir toda essa boa energia que nos envolve, essa boa energia que nos conecta, que nos une. Vamos senti-la saindo de nós através dos nossos bons pensamentos, e sentindo através do nosso corpo físico ela emanando de nós, no topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, que essa energia possa ser condensada, centralizada, junto da espiritualidade presente. E que esses irmãos levem esses fluidos para o bem universal, para o planeta Terra e por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, pelos povos que sofrem desastres naturais, guerra, pelas pessoas que vivem situações de vulnerabilidade,
passam por situação de fome, vivem misérias. E nesse momento que nós possamos vibrar pelo Brasil, por Brasília, por todas as capitais, por todo o povo brasileiro, por aquelas pessoas que estão nas ruas, desamparadas, perdidas no vício, sem famílias. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso e aos encarcerados na prisão. Vibramos as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência doméstica, aquelas que estão acamadas em suas casas, seus cuidadores. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, a todos aqueles que se encontram nos leitos de UTI. E vamos vibrando pelos nomes deixados na noite de hoje. Vibremos pela família Rieger e Balbino, pelo Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, por José Neto, Carmelito, Dilma Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Natanael e Almira Carvalho. Pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, pela Edna, pelo Edson, pela Edilene, pela Esmeraldina, pela Jéssica, pela Cecília e pelo Lauro. Vibremos também ao Gustavo Nicolau, a Manuela Nicolau, a Thaís Nicolau, ao Josmar Nicolau, a Gabriela Avanço, a Amanda Avanço, ao Danilo e a Marlene Avanço, a Nádia Soledade, a Anitta Soledade, ao Alberto Magalhães, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho, Josiane Balbino, Normando Júnior, Thaís Antunes e Luísa Vasconcelos. Vibremos para os desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim e Sidney de Lima Batista. Vibremos também a Terezinha Maria de Lima. Vibremos para a família Campos Nicolau, pela saúde de toda a família Almeida e aos gatinhos ali da Joyce que estão adoentados. Pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco, por Odair Renaldin e sua família. Pela saúde física e mental de Edson Alves Rocha e Geraldo Xavier da Rocha. Oração pela família da Cláudia Ferreira, pela Maria de Fátima Ribeiro e família, por Fred Menarbini e família, pelas desencarnadas Maria Madalena e Maria dos Socorros Nicolau, pela saúde física e mental de Lucas Otaviano, Ana Flávia Otaviano, pela Cecília Otaviano e Edilson Luciano da Silva. Vibremos pelas desencarnadas Lussandra Guimarães Rocha e Dulce Antônia Ferreira Ribeiro, pela Maria Artemis Amaral da Silva e família, pela Patrícia Felizardo e família, Divanda Oliveira e família e Eumano Menezes e família. Pelas crianças e professores da Escola Mascarenhas de Ituiutaba, lá em Minas Gerais. Pelo Saulo, pelo Samuel, pela Eliana, pela gestação da Eliana, pelo Ian, pelo bom andamento da cirurgia da Neuza, por Alfina, por Jo, Juliana, K, por mim e toda a minha família. Muito obrigado, Giane. Por todo o nosso grupo aqui do Evangelho, são as vibrações da Anete Rocha. Vibrações a Luca e Pieira, a Carlos Eduardo Costa Cambuí, a todos que precisam de cuidados e atenção. Pela saúde de Cristina Almeida Santos Rocha, pela saúde de Maria Luciana Zanon Albini, pela saúde física e espiritual da família Pontes Azevedo, pela família Arruda e Zermiani, por André e família Santos Costa, vibrações pelas casas de oração, pelos hospitais psiquiátricos
e pelos nossos governantes. Amém, André. Peço vibrações também a toda a minha família, minha mãe, meu irmão, aos profissionais da Clínica Fecundar, a minha esposa. Peço vibrações também a Anderson de Oliveira e Neuza de Oliveira. A família Santos aí também. E o Edu que está comentando, é verdade, isso tudo foi muito importante, Edu. Muito importante. Dando continuidade aqui às nossas vibrações, vamos nos sintonizar para que nesse momento possamos deixar as vibrações para alguém que tenhamos esquecido, possamos fazer silêncio por alguns segundos e mentalizar essas pessoas para que elas também recebam essas boas energias e boas vibrações. Pedimos às equipes do Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem as nossas águas, que coloquem nelas os remédios salutares para o nosso corpo físico e espiritual, que cuide de nós. Durante o nosso repouso, que possamos nos beneficiar com essas boas energias, que possam refazer o nosso corpo físico, nos refazer mentalmente, psicologicamente durante a noite de hoje, para que tenhamos uma semana fortalecida, mais uma semana revitalizada. E encerramos agradecendo ao Pai, mais uma vez, por estarmos reunidos, pelo estudo, pelas oportunidades, e pedimos que nos guarde e nos cuide ao longo de toda essa semana, criando uma proteção ao nosso redor, que possamos mantê-la através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas palavras, das nossas boas atitudes. E encerramos rogando aos Espíritos, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. E assim damos por encerrado o Evangelho de hoje. E só uma observação, uma lembrança. Essa prece que eu faço no final, a Rosana até pediu para eu postar ela, vou fazer isso essa semana, Rosana. Ela é meio que um combo, né? Eu, durante a prece de abertura, falo de algumas entidades espirituais, né? E eu fiz ao longo das últimas semanas, durante os últimos 2 meses, praticamente, mais até, 3 quase, 2 meses, as postagens sobre as fraternidades, né, para vocês entenderem também um pouco daquilo que eu estou falando, né, e que às vezes eu estou falando nomes e vocês não entendem, que é compreensível, mas também para não ficar trazendo aqui durante a live, trouxe nas postagens e lá vocês lendo e entendem um pouco mais cada uma delas. Eu não trago todas elas durante a prece, falo de pouquíssimas justamente porque não é todo mundo que entende e não quero criar nenhum misticismo aqui entre as pessoas. É mais para elas entenderem qual o objetivo espiritual dessas criaturas, por que eu falo, o que de fato elas fazem, espiritualmente falando, né? Seus objetivos. E essa prece que eu trago, é uma prece que foi trazida justamente em nome de todas as fraternidades, né? A prece das fraternidades que eu trago no finalzinho. E eu vou trazer durante a semana aí para vocês, tá bom? Obrigado aí pela companhia. O Du falou que o tema de hoje foi muito importante, né? Mas todos eles são, às vezes a gente sempre está mais propenso, mais atento, mais inspirado para absorver os ensinamentos, né? Mas todos eles são, sem sombra de dúvida, essenciais para a nossa vida. Uns mais, outros nem tanto. E é normal a gente, que nem a Tânis aqui falando que estava mal e com a prece acabou cochilando, a gente
mentalmente, a gente fica bastante atribulado, né? A gente falou bastante sobre problemas hoje, e quando a gente entra, vai num centro, acompanha uma prece, assiste uma palavra, ou ouve uma prece, a gente entra meio que num estado meio de anestesia mesmo, porque a gente está numa sintonia completamente diferente, e ela, para aquela prece funcionar, né? Para aquela prece funcionar, a gente tem que estar ligado naquela mesma cor. Então, como que acontece? É uma forma, inclusive, da gente, é como se fosse um mecanismo de defesa espiritualmente falando, para que a gente, de fato, aproveite aquilo, né? Então, que a gente consiga receber, que a gente consiga ser beneficiado com aquilo que a gente está proposto a absorver, proposto a receber. Senão a gente, né, a cor não vai bater e a gente vai simplesmente ir para outro lugar e dormir. E fazer outras coisas e não vai acabar sintonizando. É isso, gente. Beijo. Boa semana para todos, para todas. Nos encontramos no próximo domingo, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.